Agora, senador, se nós formos... Todo mundo diz que o governador de São Paulo é automaticamente um candidato à presidência com muita força, né? Mas se a gente for analisar, todo mundo que governou São Paulo e tentou presidir o país não conseguiu, né? Tem exemplos aí, acho que tem meia dúzia de exemplos, né? O Quércia, o Covas, o Serra, o Alckmin, agora por último o Dória, que não conseguiu prevalecer nem no partido dele, né? Ganhou as prévias, mas o PSDB puxou o tapete dele. O que é que o faz supor que Tarcísio de Freitas, que ainda está 6 meses no cargo apenas, não mostrou o resultado ainda, será o principal adversário do Lula em 2026? É um cenário diferente, né? Nós temos pela primeira vez 2 polos muito distintos, como eu te falei, 30% de um lado, 30% de outro, e o centro que vai decidir. Eu acho que um candidato de centro tem muito mais condições de ganhar uma eleição com o apoio de um dos lados, da esquerda ou da direita, do que hoje. Enquanto existia Bolsonaro e Tarcísio, jamais ia ter, Bolsonaro e Lula, jamais ia ter uma terceira via, né? Porque os dois são muito grandes. Agora, se apoiar um candidato de centro, que é um perfil mais do Tarcísio, porque o Tarcísio está numa força eleitoral em São Paulo, minhas filhas moram em São Paulo, eu vou muito a São Paulo, estou me dedicando muito à política paulista. A força do Tarcísio lá é impressionante. Hoje, no interior, ele já é praticamente quase uma unanimidade. E a capital, que ele perdeu a eleição na capital para o Haddad, o Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula e o astronauta perdeu lá para o Márcio França. O Tarcísio está muito mais forte do que o Lula hoje nas pesquisas. Mas muito mais forte. Ele beira 70% e o Lula... Em São Paulo, na capital. Ele beira 70% e o Lula em torno de 52%. Então, a força eleitoral do Tarcísio, vindo de São Paulo, nós tendo o apoio do Zema, que é uma chapa também, é um nome muito bom. Pode ser, ao invés de Michele, o Tarcísio e Zema, o Zema e Tarcísio. Então, é uma força com apoio do bolsonarismo. Agora, tentando raciocinar com a cabeça do governador Tarcísio de Freitas. Supondo que a inelegibilidade do Bolsonaro sobreviva até 2026, que não haja nenhuma reversão na decisão judicial, ele vai disputar, em tese, contra o Lula, que tem uma projeção no Nordeste, por exemplo, muito grande. Bolsonaro perdeu no Nordeste. O Tarcísio é um zero à esquerda no Nordeste. O senhor está dizendo que ele está muito bem em São Paulo. O Bolsonaro também estava muito bem em São Paulo, mas fora, no Nordeste, ele não tinha voto. Por que é que ele vai abdicar da prerrogativa de disputar uma reeleição em São Paulo para concorrer em 2026 contra um personagem que o senhor disse na sua resposta anterior, que é muito grande, que é o Lula? Por que ele faria isso, disputar a presidência contra o Lula e não a reeleição em São Paulo? Olha, pela chance de vitória. Eu acho que o favoritismo do Tarcísio, recebendo esse voto de centro, é muito grande na eleição. Por mais que o Nordeste, eu não vou dizer que o Tarcísio vai ganhar a eleição no Nordeste, não, mas já vai ganhar algumas capitais do Nordeste. Isso aí pode acontecer. Não tenho dúvida que pode acontecer nas grandes cidades, no performance diminuir. Eu acho que dá para diminuir bem um eleitor de centro com apoio do bolsonarismo no Nordeste. Mas a vitória dele em São Paulo vai ser um massacre. Então, o eleitorado Minas e São Paulo é quase o dobro do Nordeste, né? O Sudeste, que já tem o Rio de Janeiro. Então, você colocar o sul do país, o norte, o Nordeste, eu acho muito difícil o Nordeste segurar uma eleição com um candidato com o perfil do Tarcísio. E política, é missão. Às vezes a pessoa é mais tranquila se reeleger governador de São Paulo, mas eu tenho certeza que o Tarcísio sonha em ser presidente da República, como qualquer homem público. E já lhe disse isso? Precisa dizer, quem não sonha em ser presidente? Eu sonho em ser presidente da República, só não acho que meu nome tenha a capacidade de angariar apoio suficiente. Então o Tarcísio vai ser eu tenho certeza que o Tarcísio, se vier a ser presidente da República, vai ser o melhor presidente da nossa história, disparado. Ele está pedindo para tentar... ontem teve uma nota da Folha de São Paulo dizendo que ele pede para empresários para não falarem sobre isso agora. Hipótese nenhuma, o Tarcísio, seria um erro de estratégia brutal. O Tarcísio está falando em eleição de presidente agora. Vai passar a imagem que está abandonando o governo de São Paulo pensando apenas no Brasil. Daqui a pouco as pessoas vão achar que ele só está falando porque é candidato a presidente da República. Ele tem que focar em ser um grande governador de São Paulo. E ele só vai ter viabilidade se for um grande governador de São Paulo.